Olá, queridos. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra sobre os sinais do tempo. Aqui em Mateus 16, de 1 a 4, quando a Bíblia fala assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E Jesus fala assim: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Veja bem como Jesus confronta eles. E ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Muito interessante essa passagem, né? A primeira coisa que a gente observa aqui é que o tempo carrega sinais. Cronos e Kairos podem ser discernidos. Cronos é uma palavra para o tempo natural, Kairos para o tempo espiritual, né? O tempo de Deus. Assim como existe um tempo que governa o mundo físico, o Cronos, também existe um tempo que governa o mundo espiritual, o Kairos de Deus. O discernimento do Cronos não afeta o Kairos, mas o discernimento do Kairos pode revolucionar o seu Cronos. A falta de discernimento atrasa a obra de Deus, como também o discernimento do tempo acelera. Então, para cultivar espiritualidade, é necessário discernir os sinais dos tempos. Cada tempo tem o seu sinal. O tempo, seja físico como espiritual, permite também uma leitura, uma previsão. O tempo dá sinais, permitindo posicionamentos mais adequados. Por exemplo, pelas escolhas que líderes e governantes estão fazendo, nós podemos prever o clima espiritual que está sendo gerado. É interessante que a Bíblia associa o clima a esses governantes, o sol e a lua. Então, pelas escolhas que líderes e governantes estão fazendo, não é difícil você prever o que acontecerá num futuro próximo, espiritualmente falando. É interessante quando a Bíblia fala ali sobre o dia da visitação que foi previsto por Jesus, né, em Mateus 24, quando Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos, mas não quisestes. E porque não e porque vocês não discerniram a visitação de Deus, então virá uma destruição. Inclusive o que ocorreu ali no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito de Roma, a destruição de Jerusalém, onde não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada do templo. Então é interessante como que o futuro pode ser previsto quando você sabe ler os sinais. O tempo também ele estabelece o clima, a atmosfera espiritual que envolve a todos. Por isso que a Bíblia fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O clima estabelecido por Deus requer uma mente continuamente renovada, a linguagem cultural adequada. O que alinha o corpo é a cabeça. Por isso que nós precisamos da mente de Cristo. Alinhar-se com o tempo de Deus tem a ver com aquilo que nós precisamos soltar. Sem isso, não existe mudança de ciclo. Você vai acabar usando roupa de inverno no verão, roupa de verão no inverno. Então, o clima é uma realidade constante que define os ciclos da vida. Exige todo um estilo de vida adequado, uma roupa adequada, uma alimentação adequada, uma moradia adequada. Também, quando você cresce, você precisa de mudar de roupa. Você precisa de comprar roupas novas. Obviamente,
O primeiro impacto do tempo tem a ver com a idade. O tempo é uma variável importante da equação do crescimento, da maturidade. O tempo exige crescimento, desenvolvimento moral. Nós não devemos esperar de uma criança uma atitude adulta, como também não devemos esperar de uma pessoa adulta um comportamento infantilizado. Por isso que Moisés ora, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E Moisés está clamando a Deus exatamente por essa sabedoria que vem pela maturidade. Então, roupagem que tem a ver com clima tem muito a ver com estratégia. Tem estratégia que funcionou por um determinado tempo, mas que já não funciona mais. Tem estratégia, por exemplo, que faz uma empresa dar certo, mas mata a igreja. Tem gente que está tentando emplacar uma estratégia também, negociando princípios. Mesmo que isso venha a dar certo, vai trazer mais prejuízo do que benefício. Então é muito importante a gente entender, quando a gente fala sobre estratégia, é muito importante a voz do púlpito. A voz do púlpito, a voz profética é que veste ou desveste a igreja. Jesus, ele nos chamou para alterar a atmosfera que tem que ser alterada. Importante também dizer que existe aquele tempo geral, mas existe também o tempo particular. Algumas vezes, Jesus, ele se manifestou como sendo a bonança, outras vezes ele se manifestou como sendo a tempestade. No mar da Galileia, ali em missão com seus discípulos, indo em direção ao endemoniado de Gadara, Jesus foi a bonança. A tempestade que você descansa, você domina. Já lá no templo, diante da normalização da passividade espiritual corrupta, onde os religiosos estavam negociando a salvação, Jesus foi a tempestade, ele derrubou as mesas, realmente ele fez um escarcéu ali com toda aquela situação de corrupção. Ele trouxe a tempestade no templo. Deus sabe como abalar as coisas que precisam de ser abaladas. Por isso, é muito importante esse alinhamento. Não é? Inclusive, você pode estar alinhado com a visão de uma igreja e às vezes está totalmente desalinhado em relação ao coração de Deus. Por isso nós devemos nos preocupar em relação ao crescimento, como Jesus nos alerta nesse texto que nós lemos. Ele fala assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com a multiplicação da religiosidade que conspira contra a dependência de Deus. Também é importante entendermos que o discernimento do tempo carrega provas. A principal prova, por exemplo, do ministério de João Batista, veio ali com a sua prisão por Herodias, a famosa Jezabel do Novo Testamento. Veja bem, gente, existem cárceres que nos levam a duvidar do plano original de Deus que determina o nosso destino eterno. João Batista, ele foi tão intimidado pela situação que ele chegou a duvidar se Jesus de fato era o Messias. Então, você vê, quando a gente olha para as Escrituras, tem o tempo do Egito, tem o tempo do deserto, tem o tempo de Canaã. Todos esses tempos envolveram provas contundentes que foram determinando como seria o futuro de Israel.